Aleluias, 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 aleluias. Você e eu somos amados pelo Senhor. Aleluias, bendito é o Senhor para sempre. Aleluias, aleluias. Caminhe conosco neste dia, através desta palavra. E esta palavra, ela é esse início de entendimento, esse início de bênção sobre nós, na questão do jejum. Separamos essa palavra para compartilhar hoje, para que você possa ser encorajado, possa ser abençoado, possa realmente desejar, separar esse tempo para o jejum, para a consagração que iremos fazer. O nome dela, o tema dela é o poder secreto do jejum. E você vai entender por que a palavra secreto, Porque a Bíblia diz que quando a gente orar, quando a gente jejuar, a gente deve buscar ali um lugar secreto, E cantamos, inclusive, essa canção aqui, Que chama Lugar Secreto. Ou seja, quando nós estamos separando o jejum, quando nós estamos ali separando, e buscando ao Senhor através do jejum, é um tipo de disciplina particular, um tipo de disciplina secreta, que produz resultados públicos, que produz resultados visíveis nas nossas vidas. Então, quando você jejua, seu espírito fica desimpedido das coisas deste mundo e se torna tremendamente sensível às coisas de Deus. Então, quando começar a experimentar ainda que um pouco dessa sensibilidade, e as incontáveis recompensas e bênçãos que seguem o jejum, a sua perspectiva sobre ele será totalmente mudada e totalmente transformada. Primeira coisa importante em relação ao jejum é que a sua vida não será mais a mesma através do jejum. Eu sou uma pessoa que aprendi a disciplina do jejum, tem aproximadamente uns 12 anos em que eu comecei a jejuar. Antes disso, eu não conhecia essa prática. Era muito pouco falada, muito pouco difundida, muito pouco mesmo nas igrejas. E olha que eu estou na igreja desde a minha infância, Desde a minha infância. E eu fiquei pensando, quantas obras Deus realizou na vida da igreja, quantas obras Deus realizou na vida das pessoas, mesmo quando a igreja, estou falando especialmente da igreja brasileira, não tinha ou não pensava sobre o jejum. E eu percebo que de 12, 13 anos para cá, 15 anos para cá, quando muitas igrejas e irmãos começaram a jejuar, houve um mover de Deus muito maior no meio da igreja. Tantas e tantos milagres, curas, conversões, transformações, mudanças aconteceram em nosso meio, em nossa nação, em nosso país e em nossas vidas. Então eu, nesses anos de caminhada, eu tenho experimentado muito, mas muito o favor de Deus a cada jejum. A cada jejum que fazemos, experimentamos graça e experimentamos favor de Deus. Então a pergunta aqui é, você deseja mais de Deus? Você precisa de um grande milagre? Você porventura está sentindo-se espiritualmente seco? Essas são algumas perguntas que nós precisamos parar para respondê-las. Nesses dias de enormes pressões e dificuldades, nós estamos perplexos com tantas coisas. Nestes dias, irmãos, o Senhor está nos chamando para jejuar. O Senhor está nos chamando para buscar a Ele. Nesses dias de sequidão, nesses dias de deserto, nesses dias difíceis, nós somos chamados para buscar ao Senhor com mais intensidade. E eu creio plenamente que você, ao buscar nesses dias ao Senhor e separar para Ele um tempo de consagração, coisas incríveis e tremendas acontecerão na sua vida. Milagres vão te visitar. Jensen Franklin, o autor do livro Jejum, uma fonte secreta de poder, faz uma citação muito preciosa. Ele diz assim, que a disciplina do jejum libera a unção.
libera o favor e a bênção de Deus na vida do cristão. Quando você se abstém do alimento natural e consagra um jejum ao Senhor, seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo e passa a estar tremendamente sensível às coisas de Deus. Diga comigo, tremendamente sensível às coisas de Deus. Aleluias. Então, quando a gente se abstém de algo natural, quando a gente deixa algo natural, saiba que algo espiritual será movido e derramado sobre as nossas vidas. Como a corça, olha só o salmista 42:1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ó irmãos, oh aleluias, o Senhor está renovando nosso desejo pela presença dEle. O Senhor está renovando o nosso desejo pela presença do Espírito Santo. O Senhor está renovando o nosso desejo, não é, pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor está falando conosco, não é? Assim como o salmista, a minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E aí, ele está em dias de jejum, e ele está falando que ele está comendo o quê? Ele diz, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo, onde está o seu Deus? O salmista estava desejoso. Davi tinha consagrado um jejum ao Senhor, e agora ele está buscando a Deus, e ele está dizendo, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Sabe, meus queridos, entrar num jejum, como eu disse aqui, não é fácil. Entrar num jejum é praticamente impossível, mas sabe, nós estamos orando aqui, a equipe pastoral, todos os pastores orando, e nós orando por algo, e falamos, Senhor nos ajuda, porque é uma batalha, é um levante, é um tempo de jejuar, é um tempo de batalha, é um tempo de guerra. E só o Senhor pode nos dar força, e o Senhor foi nos enchendo de força, e o Senhor foi nos enchendo de graça, e o Senhor foi nos enchendo de poder, e o Senhor foi nos enchendo, e foi dizendo para nós, façam o jejum, conclamem o jejum, chamem o povo dele para um jejum, aleluias. Isso é só pela obra da graça, isso é só o Senhor, e o Senhor está nos enchendo desta sede, e o Senhor foi nos dando as palavras, e o Senhor foi nos dando habilidade para escrever, e o Senhor foi nos dando habilidade, né, para produzir, e o Senhor foi nos dando habilidades para nos encorajar, porque isto é uma obra do Senhor, é o Senhor que coloca sede dentro de nós, e Ele está colocando sede dentro de você, aleluias, 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 aleluias. Oh, Santo Espírito, ajuda-nos a ter sede do Senhor. Santo Espírito, oh Santo Espírito, ajuda-me a ter sede do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a termos sede, a ansiarmos pelo Senhor, a desprezarmos as coisas frívolas, vagas, inúteis e as coisas passageiras deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ti e a desejarmos o Senhor e a colocar nosso coração e colocar nossa alma diante do Senhor. Sempre em tempos desafiadores, necessitamos ser tocados pela graça de Deus, para irmos mais longe do que já fomos, como igreja, coletivamente, especialmente neste lugar, nós já experimentamos tantas coisas. Nós jejuamos aqui há uns anos atrás, eu acredito que há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, nós jejuamos e conclamamos um batismo, e batizamos 100 pessoas num único dia, aleluias. Isso é um poder da graça de Deus, o poder do jejum. Eu nunca esqueço daquele dia, centenas, dezenas e dezenas de pessoas entrando nas águas e sendo batizadas naquele dia. Que festa, que mover, que coisa linda. Nós oramos e jejuamos, né, e declaramos jejum num período difícil da vida da igreja, e o Senhor nos deu essa propriedade, o Senhor nos deu esse prédio, o Senhor nos abençoou em todo o tempo. E nós agora vamos declarar um jejum.
Esse jejum tem como objetivo principal Deus mover, né, nas nossas vidas, mas Deus mover também na nossa nação, né, Deus extirpando do meio dessa nação essa doença, extirpando do mundo essa doença, o Senhor acelerando esse processo de cura, guardando aqueles que estão contaminados e tirando esse vírus da vida deles, né, curando aqueles que estão nos hospitais, tirando o medo, fortalecendo, trazendo vacina espiritual, porque é onde não há ainda vacina, que os irmãos possam ser protegidos de uma maneira poderosa pelo Espírito Santo de Deus, orando para que haja um avivamento no nosso meio, orando para que nós retornemos à vida do corpo e à vida da igreja. O mal que essa pandemia causou foi o nosso distanciamento um dos outros, foi o nosso distanciamento como corpo, foi um período em que fomos visitados pela apatia. A apatia dominou a muitos de nós, a apatia nos levou à reclusão, a apatia nos levou à solidão, a apatia roubou o nosso desejo de intimidade com nossos irmãos, a apatia roubou, atrofiou o nosso desejo de comunhão. Por isso, nesse jejum, a nossa oração é para que o Senhor acenda de novo uma chama dentro de nós, amém, aleluias, para que nós tenhamos desejos de voltar a congregar, voltar a buscar o Senhor, voltar a ser cheios do Espírito, voltar a proclamar as verdades de Deus imutáveis, voltar a testemunhar da graça e do poder de Deus, voltarmos a viver uma vida vencedora e vitoriosa em Cristo Jesus. Esse tempo do jejum vai ser um tempo de você e eu sermos reavivados, nós sermos curados, e todo o trauma que ficou desse jejum, todo luto, toda dor, toda perda, tudo aquilo que nós perdemos, toda angústia, né, toda ansiedade, todo medo, tudo que foi trazido com essa pandemia, vai ser tirado, vai ser curado, vai ser restaurado, em nome de Jesus. Por isso que o tema desse jejum é visitados pela graça, visitados por Jesus, porque a graça tem nome, e o nome dela é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ser visitados por Jesus. Você pode estar perguntando, mas pastor, eu já não sou morada de Jesus, eu já não sou habitação de Jesus, como é esse negócio de ser visitados? Você e eu somos sim moradas, somos habitação de Jesus, amém? Mas nesses dias, nós queremos que o Senhor faça um rebuliço dentro de nós. É uma visitação de poder, é uma visitação de unção, é uma visitação de renovo, é uma visitação de dons. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsarão demônios. Vai ser tempo de expulsar os demônios. Quais demônios, pastor? Os demônios que estão oprimindo as vidas e as pessoas, mas também os demônios que tentam nos oprimir. Vai ser tempo da gente exorcizar das nossas vidas todo medo, exorcizar das nossas vidas toda mentira, exorcizar das nossas vidas todos os demônios que tentam nos destruir e tentam nos manter cativos, presos, aprisionados em vícios, aprisionados em mentira, aprisionados em todas as formas de engano, de sofisma, de soberba, não é, de orgulho, conforme nós recebemos a palavra aqui domingo passado. Vai ser um tempo sim de nós expulsarmos os demônios também das nossas vidas. Amém? Amém? Você fala, eu não tenho demônio. Verdade, você não tem demônio, você tem o Deus e o Espírito do Senhor na sua vida. Mas os demônios, eles andam em derredor, procurando a quem possa devorar. Não minimize a batalha espiritual, não minimize o fato de que Ele está aí, lançando setas, senão a palavra de Deus não diria para nós, que nós deveríamos tomar toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Nesse jejum, você vai tomar todas as armaduras de Deus, amém? Você vai colocar o capacete da salvação, afirmar a sua justiça de Deus em Cristo, afirmar que a sua mente está guardada, protegida por aquele que o salvou, que você já é justo, você já é justificado, e pelo fato de ter sido justificado, já não há mais condenação para você, você já não tem mais dívidas, você vai ser protegido na sua mente, na sua cabeça, não é? Ele diz sobre o capacete da salvação, ele fala, né, cingindo os vossos ombros com a palavra da verdade. A
palavra da verdade, a palavra da fé, a palavra de Cristo, a palavra da graça. Essa é a palavra verdadeira, a palavra da graça, a palavra da fé, a palavra da cura, as promessas de Deus. Ele fala que nós vamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Esse é o tempo da graça e da paz, da graça e da paz, porque aquele que recebeu graça, ele agora pode viver na paz. E ele diz que, não vou falar todas as armas, tem a espada do Espírito que nós vamos tomar aqui todos os dias, amém? Vai ter uma palavra para nós todos os dias, 19h30, de segunda a sexta, e no domingo às 9 às 18, você terá a palavra ministrada, a palavra pregada, a palavra trazida para a sua vida. E também, ele diz que nós temos que tomar, para proteger dos dardos inflamados, o escudo, Nós temos que tomar o escudo da fé. Aleluias. Para quê? Para nos defendermos dos dardos inflamados do maligno. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que o maligno está com os dardos inflamados, suas setas cheias de inflamados aqui são setas incendiárias, são setas destruidoras, são setas malignas. Ele está atirando essas setas. Por isso que nós temos que proteger nossa cabeça, tomar toda a armadura e termos o escudo da fé. Nessas semanas a sua fé vai ser alimentada, vai ser levantada, vai ser edificada. Aleluias, aleluias. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, irmãos, eu estou tão abençoado com essa iniciativa, eu estou tão abençoado, porque é uma iniciativa da graça de Deus para nós, do favor de Deus para nós. Nós também temos alguns princípios bíblicos que regem o jejum. Mateus 6 nos diz, 3 princípios lá, ele diz: quando deres esmolas, quando orares, e quando jejuares. Ou seja, Jesus espera que dar esmola, que ajudar aos necessitados, hoje, todo primeiro domingo a gente tem separado aqui, cestas básicas, irmãos têm ofertado, e nós temos todos os meses doado dezenas de cestas básicas. É interessante que quando nós começamos, havia uma grande sensibilidade, mas depois de 1 ano e pouco de pandemia, parece que a nossa sensibilidade vai diminuindo, ou não é? Mas sabe que ajudar os necessitados é uma expectativa do coração de Jesus para com a igreja dele, sabia disso? Tanto é que ele fala assim, olha, quando vocês derem esmola, esmola aqui é ajudar o necessitado, esmola aqui é ajudar o necessitado. E aí depois ele diz assim, olha, quando vocês derem esmola, ajudar os necessitados, orar e jejuar, o que ele espera? Ele espera que isso seja algo comum entre nós, não é? Que a oração, o jejum e ajudar os necessitados seja algo extremamente comum. Por isso que nós, às vezes, ficamos assim surpresos com aqueles que ficam surpresos quando a gente fala sobre jejum. Que tem pessoas que ficam surpresas. Ela fala assim, nossa, 21 dias de jejum, nossa, elas ficam surpresas. Não teria que ficar surpreso, porque Jesus já está dizendo os princípios. Olha, quando você jejuar, quando você orar, quando você der esmola, ele está dizendo isso por quê? Porque ele pressupõe que isso seria uma prática normal, recorrente nas nossas vidas. Vamos dizer a Jesus, Senhor Jesus, eu me rendo por inteiro, eu me rendo para ajudar os necessitados, para orar e para jejuar. Aleluias, aleluias, aleluias. Orava eu esta semana, é tão bom isso, né, quando você pode falar assim. Orava eu essa semana, e numa das minhas orações, fui muito visitado pelo Senhor, muito visitado pelo Senhor, não é? Visitado para poder jejuar, para poder me consagrar ao Senhor. 3 coisas para nós. Primeira, tenha um ou mais objetivos específicos para o seu jejum. Nunca jejue sem propósito. Então o primeiro aqui é para que os sinais que acompanham a todos que creem
estejam presentes em nossas vidas e igrejas, como testemunho a nós mesmos e para todo o mundo. Marcos 16, 17, 18 diz assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Oriandalabaxamanai. Oh, Deus, nos ajuda a sermos cheios do Teu Espírito e a falarmos em outras línguas e a profetizarmos, Senhor. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Estes sinais venham estar presentes nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós temos orado pelos irmãos das nossas igrejas, tanto aqui quanto fora. Temos orado e pedido para o Senhor curar os doentes, não só da pandemia, mas tantas outras doenças e enfermidades, porque parece que nesses dias só existe essa doença. Não, irmãos, as outras doenças continuam aí matando e fazendo um estrago da mesma maneira. Nós precisamos orar para que eles sejam curados. Esse é o primeiro motivo da nossa oração. Segundo, pela cura do Brasil e do mundo. Orarmos para que Deus esteja exterminando este vírus que tem causado tanto mal a tantas pessoas. Orarmos pelo consolo para os que choram e trabalho para os que estão desempregados. Oh, irmãos, como é difícil ficar desempregado. Eu já tive essa experiência na minha vida por alguns meses, e foram um dos meses mais sombrios que eu já passei. Um dos meses mais difíceis da minha vida foram os meses que eu fiquei sem renda, sem provisão. É difícil. Louvo a Deus pela sua vida, que tem provisão sempre, e o Senhor vai continuar provendo na sua vida, amém? Mas se você está desempregado, ore ao Senhor. E se você conhece alguém desempregado, ore por essa pessoa, ore por ela, ore para que o Senhor abra as portas. O terceiro motivo são os seus pedidos pessoais. Faça uma lista, né? Pegue aqui o seu folheto, né? Para você colocar aí diante do Senhor. Você vai começar primeiro colocando de 1 a 5 nomes de pessoas para serem salvas. Um dos motivos principais do nosso jejum é para a salvação das pessoas perdidas, é para a salvação da sua família. Oh, meu amado, minha amada, não desista do seu filho, não desista do seu cônjuge, não desista dos seus amigos, não desista dos seus parentes, não desista dos seus colegas. Coloque o nome deles aqui e ore por eles, interceda por eles durante esse jejum. E centenas de pessoas serão salvas através desse jejum. E atrás tem os motivos de alvos de oração que nós estamos falando aqui. E depois você vai poder colocar os seus pedidos pessoais e apresentar diante do Senhor. Nós temos essas fichas também online para você que não pode vir aqui nos prédios e receber. Para tanto, nós criamos um link do WhatsApp para você se inscrever para esse jejum. É a primeira vez que nós fazemos isso, você se inscrever para o jejum. Mas qual que é o objetivo de você se inscrever nesse grupo? Primeiro, é você fazer parte. Você se inscreve lá, você já faz parte deste jejum. Segundo, você vai receber, muitas informações nossas lá, das confissões da palavra do dia, os links para a palavra, motivos de oração, testemunhos daquilo que Deus estará fazendo durante esse jejum. E uma das coisas importantes, somente os administradores desse grupo é que vão mandar mensagem, certo? Você, quando vai mandar os seus testemunhos, aquilo que Deus está agindo na sua vida, e nós queremos que você mande esses testemunhos, você vai mandar para os seus pastores, seus líderes, seus pastores, supervisores, eles vão repassar esses testemunhos para nós. E nós vamos ter, durante esse período, durante a semana, 1 ou 2 lives pelo Instagram, lives de testemunhos, compartilhando com os irmãos os testemunhos daquilo que Deus está fazendo neste jejum, estará fazendo neste jejum. Então é importante que você pegue o link e se inscreva. Você que está nos assistindo agora, aí nessa palavra do YouTube, aí embaixo,
na descrição dessa mensagem, está lá o link do WhatsApp, para você entrar e participar desse jejum. Qualquer pessoa pode participar desse jejum, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que desejar participar desse jejum, entra nesse link, se inscreve e você vai receber todas as orientações. E você que está aqui na igreja, você que está conosco online, você pode convidar pessoas para este jejum. Pode convidar pessoas para participar, elas entrarem lá no link, e nós queremos ter centenas, quem sabe milhares de pessoas ligadas neste jejum. E nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos declarar a palavra de Deus. Então coloca seus pedidos pessoais, não é? Maior intimidade com Deus, curas para as doenças pessoais, familiares, salvação dos filhos e amigos, um renovo de poder e unção para viver como ministro do Senhor nesta geração, vitória sobre o pecado, vitória sobre o medo, vitória sobre o desânimo. Oh Deus, só o Senhor para nos dar graça, só o Senhor para nos dar graça para tantos recomeços, é ou não é? Abre e fecha, fecha e abre, vai até tal hora, vem até tal hora, fecha isso, fecha aquilo, posso, não posso, aonde eu vou, aonde eu não posso ir, aonde está aberto, aonde está fechado, ninguém aguenta mais esses tipos de coisas, não é? E o culto já voltou? Esses dias os irmãos perguntando para mim, mandando no WhatsApp, para mim, perguntando, pastor, e o culto já voltou? Como que vai ser, né? E como que é? E aí mandam para mim, né? Obrigado aos irmãos, eles são muito cuidadosos. Eles mandam para mim sempre como chama os decretos do governo. Eles mandam para mim, pastor, o senhor está sabendo do decreto do governo? Sim, obrigado, né? Já estou aqui sabendo. A gente está cansado de ser decretado. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a nós realmente sairmos de uma vez por toda deste mal. Amém, irmãos? Amém, querido? Ore por isso, ore para que qualquer desânimo que venha sobre você seja tirado em nome de Jesus. Então, primeira coisa tenha um ou mais objetivos específicos para o jejum. A segunda coisa, tem um momento específico em que você consagra o seu jejum ao Senhor, e um momento específico para entregar o seu jejum a Ele. Então comece o seu jejum. Amanhã nós começamos o jejum dia 3 e vamos terminar dia 23. Então amanhã, pela manhã, ou hoje à noite, um horário que você desejar, você vai consagrar o seu jejum. Separa alguns minutos diante do Senhor, fala com Deus, Senhor, eu estou aqui, eu estou separando para o Senhor esses 21 dias, essas 3 semanas de jejum, meu propósito nesse jejum, e aí você lê essa lista, fala com Ele sobre os seus desejos, fala para Ele, Senhor, me dê graça para eu ficar firme, e eu vou falar um pouquinho aqui, né, para eu não sentir fome, e sabe que o Senhor faz isso? Jesus quando jejuou, Ele jejuou o que nós chamamos, né, de jejum normal. O jejum normal é tirar todos os alimentos e ficar só com um líquido, só com água. E diz a palavra que depois de 40 dias ele teve o quê? Ele teve o quê? Fome, né? E aí as pessoas perguntam, pastor, ele tomou água ou não tomou? Sim, ele tomou água, porque a palavra não diz que ele teve sede, né? Ele só diz que ele teve fome. Então isso mostra que Jesus como 100% homem, né, jejuou 40 dias sem comer, e no último dia ele teve fome, ou seja, nos demais dias ele não teve fome, só no 40º dia é que ele teve fome. Então você não vai ter fome, diga comigo, eu não vou ter fome, amém? E a gente vai dar alguma orientação aqui, você vai escolher como vai jejuar nesses dias. Então comece, né, tenha aquele momento, né, e a palavra vai nos sustentar. Daí a importância de você se inscrever no grupo do jejum de 21 dias no WhatsApp. Lá você receberá a confissão da palavra, a lista de pedido de oração, orientações, palavra de ânimo, né? Links da palavra diária que vai ser ministrada para nós. Também é importante que você participe de todas as lives no YouTube da Imel Cuiabá. Vai ser no YouTube todos os dias, 19h30 às 20h30. 19h30 às 20h30, horário de Mato Grosso. Esse link eu já falei. Preparamos também um livro, e como nós estamos nesse tempo, né, digital, tudo no online, nós preparamos um livro e transformamos ele em e-book. E-book é um livro digital,
para você poder acompanhar todas as 21 mensagens que pregaremos nessas 3 semanas. Está na amazon.com.br, tem um link aí em vários locais, e lá você pode buscar pelo título Visitados pela Graça. E a hora que você digitar lá, Visitados pela Graça, você vai encontrar esse livro lá, que nós lançamos esta semana para o nosso jejum. Outra coisa importante, nessas 3 semanas, a palavra da célula, olha aqui, meus amados, possivelmente uma das obras mais preciosas que nós temos, nós somos uma igreja em células, que mais foi atacada nesse período foram as nossas células. Células foram atacadas, exatamente pela dificuldade da gente se reunir. E a base da célula é a comunhão, é essa a base, é comer juntos, é estar juntos, é celebrar juntos. Graças a Deus, dezenas das células, das nossas células, conseguiu ir para o online, e conseguiram se manter nesse período no online. Mas outras dezenas de células nossas não conseguiram se manter no online. Seja por falta de dados, seja por inabilidade do líder, seja por vários motivos, não é? Nós sofremos muito. Mas eu gostaria que nesse jejum, nossas células fossem levantadas diante do altar do Senhor. Eu vou orar insistentemente nesse jejum, para que as células sejam levantadas. Vou orar insistentemente nesse jejum. E eu gostaria que você se unisse a mim, para nós orarmos pelas nossas células. E para facilitar, nesse período, você vai se reunir com a sua célula. E você procure reunir sempre às 7h30. Chega uns 15 minutos antes. Se você já está reunindo e tem essa liberdade presencial, chega 15, 20 minutos antes, prepara ali. E 7h30 você vai abrir lá um link. Seja na sua TV, seja no seu laptop, tablet, ou no seu telefone, no seu smartphone, e você vai ouvir a palavra. A palavra das células nessas 3 semanas serão a palavra do jejum, a palavra do dia do jejum, que vai ser pregada. E eu vou ter o privilégio de estar pregando em todas as células nessas 3 semanas. Eu estou tão empolgado. Faz tempo que eu não prego na célula, faz tempo que eu não vou na célula para ministrar. E eu estou empolgado de poder ir na sua célula por 3 semanas, ministrar lá na sua célula. E você vai, então, a hora que terminar ali, 45 minutos, 1 hora de palavra, aí você vai compartilhar o que Deus falou com cada um nessa palavra, né, o que você vai fazer com base naquilo que Deus falou, e depois vocês vão orar, e vocês vão compartilhar, né, as outras necessidades da sua célula, vão poder orar uns pelos outros, enfim, vão poder fazer essa obra. Também o nossa reunião de liderança toda terça será a palavra do dia, por 3 semanas. Por 3 semanas nós ministraremos aqui no Tadel. Nós, aqui no prédio do Areião, nós vamos estar ao vivo aqui, presencialmente aqui pelas 3 semanas. Todos os líderes de treinamento, todos os irmãos que quiserem, nós vamos ter o culto aqui terça-feira, e depois nós vamos nos reunir aqui, os grupos de líderes, cada supervisão, cada liderança, cada irmão vão fazer a sua reunião, aplicando a palavra e falando, né, das bênçãos e dos desafios desse período. Então nós vamos ter neste período todas as nossas atividades focadas, né, nas mensagens das ministrações, né, tanto nos cultos, quanto nas células, quanto na nossa reunião de liderança nas terças-feiras. E lá nos demais prédios, os irmãos também vão reunir lá a sua liderança na terça-feira, às 7h30, vai abrir lá o link, vai receber a palavra, vai receber a ministração da palavra, e ao final, conversar sobre a palavra e trabalhar aquilo que a liderança precisa trabalhar para aquela semana. Amém, irmãos? Nós vamos ter 3 semanas de muito poder, muita unção. E aqueles que não estão nas células, e aqueles que não estão conosco aqui na liderança durante a semana, chama a sua família, por favor. Reúne sua esposa, seus filhos, você que é casado e tem filhos. Não é você que é viúvo, viúva, reúna ali com as pessoas que estão com você. Você que é sozinho, sozinha, reúne um amigo, uma amiga ali, para vocês assistirem juntos, nesse período, todos os dias. É o tempo de você chegar em casa, você que veio do serviço, tomou um banho, 7h30, a palavra vai estar chegando lá para você. Ouça a palavra com seus filhos, ouça a palavra com seus cônjuges, né? Um tempo
de trazer a palavra para dentro de casa, por 3 semanas, no final ora, né, aplica a palavra e ora neste período. Vai ser um tempo de grande avivamento no nosso meio, irmãos. Eu creio que Deus vai mudar o estado espiritual da nossa igreja, Deus vai mudar o estado espiritual de cada um de nós. Você crê? Amém? Posso ouvir um amém? Aleluias, eu creio que grandes coisas serão feitas nesses dias, e nós vamos anunciar os dias que nós teremos lives de testemunhos, não é? E quem sabe você vai mandar o seu testemunho, e nós vamos ler o seu testemunho lá. Se você quiser, grava um pequeno vídeo, não é? 1, 2, 3 minutos do testemunho do que Deus fez durante esse jejum na sua vida. Você vai gravar, vai mandar para a gente esse testemunho, e nós vamos postar esses testemunhos nas nossas redes, glorificando a Deus. Você vai escrever, e algumas pessoas vão estar conosco nas lives. Aleluias, glória a Deus, amém, meus queridos. Segunda coisa, ao jejuar, você tenha objetivos. A segunda coisa existem 3 tipos de jejum: o absoluto, o normal e parcial. Jejum absoluto é sem comer e sem beber nada, o que não é aconselhado, não é? O que não é aconselhado, a não ser que você tenha uma orientação sobremaneira natural por alguns dias. O mais comum é o jejum normal, foi o que Jesus praticou sem comer nada e bebendo apenas águas. E nós temos também chamado jejum parcial. Alguns conhecem ele como o jejum de Daniel, que tirou as carnes de animais, seus derivados, e ficou somente com verduras, legumes e outros tipos de alimentos. Nós temos também o jejum parcial, que nós tiramos uma das refeições. Eu aconselho você que está começando no jejum, que tire uma das suas refeições por dia. Você que já tem a prática, né, ou quer algo mais, fique com uma das refeições do seu dia. Nós aqui, os pastores, né, obreiros, sempre jejuamos dessa maneira, ficamos com uma das nossas refeições durante o dia, e depois ficamos com líquidos, água, durante o restante do dia. Então você pode fazer também progressivo, né? Você pode, primeira semana, tirar uma refeição, na segunda semana, tirar 2 refeições, e na terceira semana, ficando só com água, ou vice-versa. Você vai escolher a forma que você vai jejuar. Nós não estamos aqui para impor nada, nós estamos debaixo da graça, mas você vai falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te orientar que jejum você vai fazer. E independentemente do jejum que você fizer, você não terá fome. E sabe o que é precioso, irmãos? Este é um jejum coletivo, nós estamos fazendo juntos. E a palavra que me vem ao coração é exatamente Eclesiastes 4:12. Eclesiastes 4:12 diz assim, que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aleluias. É por isso que nós queremos nos encorajar, é por isso que nós queremos estar juntos nesse jejum, todos os dias sendo encorajados a permanecer firme, declarando a palavra, não é? E recebendo a palavra de Deus. Terceiro princípio aqui para nós: o jejum combate os desejos da carne. Temos que destronar o rei estômago. É o rei estômago aliado ao egoísmo que impede as pessoas a ajudarem os necessitados. Há um texto de Hebreus 12, 16, 17, dando um conselho, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição, diga comigo, única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O caminho para o coração do homem é o estômago. Quase sempre somos conquistados pelo estômago. Já ouvi muitos testemunhos de homens que casaram porque as suas pretendentes fizeram boa comida e os conquistaram pelo estômago. Eu acho que tem muitos testemunhos aqui, né? Lá em casa é um pouco o inverso. Eu lembro que quando eu estava cortejando a minha esposa Mira, eu preparei uma comida que eu sabia que ela gostava. Os irmãos não sabem, né? Nem gosto de ficar falando, mas eu cozinho muito bem, modéstia à parte, né? E faço muitos pratos. E
preciso um dia desse reunir com vocês para fazer uma comida bem gostosa. E eu me lembro que eu fiz uma comida, né? E era uma salada, né? Minha esposa gosta muito de salada, né? Então, lá em casa a gente tem uma brincadeira até, que às vezes a gente vai almoçar ou jantar em algum lugar, né? Então a gente está saindo, aí fala assim, ei, onde a gente vai? Qual que é a ideia? E tal, né? Aí ela fala assim, ó, tem que ser um lugar que tem salada. Se tiver salada, tá bom para eu ir, né? E eu fiz uma salada, chama salada, acho que é Caesar salad, né? É uma salada com cubinhos de Caesar, obrigado, com cubinhos de, como chama? De mussarela, né? Aí eu caprichei, tentei achar uma mussarela de búfala, né? Aí aquelas torradinhas, cortadinhas, chama crotons, é isso? Crotons, ó, tô chique hoje aqui de manhã, né? E aí, eu fiz um molho rosé, você nem imagina como que é, naquela época não tinha YouTube, eu estou falando de 27, 28 anos atrás, quando não tinha as receitas disponíveis na sua mão, era por intuição, observação e muita pesquisa, ligando para os amigos e para a mãe e para quem conhecia, né? E fiz aquela salada, e comemos aquela salada, e daquele dia em diante, ela começou a olhar para mim com os olhos diferentes. Então, a gente conquista as pessoas pelo estômago. Eu sempre falo, uma célula boa tem comida. Eu sempre falo, uma célula boa tem comida. Célula que tem comida, o povo não vai afastar de lá, pode ter certeza, não é? Secou a comida, já fica difícil ir na célula. Então, sempre promove uma comida. Mas eu quero dizer para você, né, que nesses dias a gente vai trabalhar o rei estômago. Então, jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a nossa firme resolução que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, inclusive a nós mesmos, para alcançarmos aquilo que estamos buscando para o reino de Deus. Então, o jejum quebra o poder de vícios sexuais, derrotas as amarras demoníacas. Olha só, Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. É tempo de vitória, diga comigo, é tempo de vitória. É tempo de vitória. Pode repetir, é tempo de vitória. Aleluias, tempo de vitória, né? Tempo de vitória sobre a nossa carne, tempo de vitória sobre aqueles vícios recorrentes, né? Sobre essas amarras, sobre essas coisas que você vem lutando com ela há anos. Deus vai te dar vitória nesses dias, aleluias, 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 aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. É muito precioso você saber que o jejum bíblico, não é abster-se de alimentação com um propósito espiritual. E Kenneth Hagin, né, num dos seus livros, ele diz que o jejum não muda a Deus. Olha só que interessante, não muda a Deus. Ele é o mesmo, Deus é o mesmo antes, durante e depois do nosso jejum. Mas jejuar mudará você. Diga comigo, jejuar vai me mudar, me transformar, não é? Ele muda você, vai lhe ajudar a manter-se mais aberto, suscetível ao Espírito de Deus. E por último, eu quero dizer para você, que a disciplina particular do jejum, ela gera recompensas públicas. Tenho acompanhado alguns irmãos, algumas irmãs, que têm a disciplina da oração. Alguns jejuam por anos, em dias da semana que separam para isso. Outros oram pelas madrugadas ou em horários que eles definem para si mesmos. E oram ao Senhor por meses e anos. Sabe, e eu olho para essas pessoas e sempre vejo nelas uma bênção. Sempre vejo. Glória a Deus. Por quê? Porque é uma disciplina secreta. Às vezes você não sabe por que alguém permanece tão firme por tanto tempo. Vai conversando com ela, vai perguntando para ela,
normalmente ela vai ter algumas disciplinas na vida dela. Uma delas é a própria palavra. Amam a palavra, fazem devocionais, escrevem o que Deus está falando com elas, oram, jejuam, comungam, estão cheias de Deus e da presença de Deus. Eu quero te chamar para que tanto o jejum privado como o jejum coletivo é uma disciplina particular. Ao jejuar, jejue algo que é importante para você. Se não significa nada para você, possivelmente não significará nada para Deus. Achei essa frase muito forte. Grifa ela, sublinha, realça aí com seu marcador, né? Estou vendo ali o pessoal realçar com seu marcadorzinho amarelo, né? Que bonito. Marca, né? Realça ela. Por quê? Lembra de Davi? Davi, quando foi oferecer ao Senhor uma propriedade, o dono da propriedade falou: pega ela para você, vou te dar de oferta, para você oferecer ao Senhor. Ele queria embarcar na bênção, né? Chamada Eira de Araúna, esse era o nome. E Davi falou assim: de jeito nenhum. Qual é o preço? Pesquisa nas imobiliárias da cidade para saber. E depois que pesquisou, ele falou: eu vou pagar integralmente. Eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Uau, irmãos, que palavra, meu Deus do céu. Por isso a Bíblia diz que Jesus era filho de Davi, desse homem cuidadoso, desse homem generoso, desse homem incrível, que nos detalhes da sua vida, não gostava de tirar vantagem. Ele podia falar: uau, ganhei de oferta, agora vou dar minha oferta ao Senhor, aquilo que eu ganhei de oferta, não me custou. Não, ele falou: não posso. Então separe algo nesses dias, e olha aqui que eu vou te falar, separe algo que lhe custe algo, e o Senhor vai te abençoar, e vai te dar a provisão. Deus deu provisão para Davi comprar, sim ou não? Deus deu provisão para Davi comprar, sim ou não? Deu provisão que sobrou para Davi. Deus vai dar provisão para você não sentir fome nesses dias que você vai jejuar. O Senhor vai te dar provisões eternas, vai te abençoar. O Senhor virá com o favor dele sobre a sua vida. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor continua buscando os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E esse é um tempo de renovação da nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluias. É uma oferta a Deus, é uma oferta ao Senhor, uma oferta de louvor, uma oferta de adoração, é uma oferta, nesses dias, de gente de mente renovadas, de mente transformadas. Eu quero dizer para você, as últimas minhas palavras aqui, nós vamos orar. O diabo odeia o jejum, o diabo odeia o jejum, ele vai fazer de tudo para que você não entre nesse jejum, não é? Ele tentou dissuadir Jesus, ele tentou roubar a glória de Deus em Jesus após o jejum, ele tentou Jesus durante o jejum, ele tentou de todas as formas roubar aquilo que Jesus tinha conquistado. O diabo, ele é astuto, se ele tentou Jesus, ele vai nos tentar. Além da obra sobrenatural de cura, que é o mais importante, existe a cura física que acontece naturalmente com o seu corpo, também é o jejuar. Então a recompensa do jejum, ela é pública, a disciplina e a busca do coração é particular. Ninguém vai ficar atrás de você, ninguém vai ficar perguntando se você está jejuando ou não. Essa é uma atitude sua, é um propósito seu diante de Deus. Você vai avançar e vai prosperar nessas 3 semanas, como nunca em sua vida antes. Sua vida nunca mais será a mesma. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Cura, milagres, poderes virão sobre você nesse tempo precioso de jejum. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto cantamos essa canção, nós vamos orar. E nós vamos abençoar. E nós vamos
buscar da parte de Deus poder, unção, favor, buscar da parte de Deus, não é? Essa graça, né, que já está disponível para nós, a graça já foi provida para nós nesse tempo, ela já veio, ela já se encarnou, ela já está presente em nós e entre nós, aleluias.